Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Começou hoje em 7 estados do país a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. A gente vai mostrar a preparação para a eleição de 30 mil conselheiros tutelares de todos os municípios do país e do Distrito Federal. A votação é amanhã e pela primeira vez será feita por urnas eletrônicas. Os eleitos têm a missão de proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Decretada a situação de emergência no Amazonas. A seca severa atinge os rios. Dos 62 municípios do estado, só 2 não sentem os efeitos da estiagem. E ainda, você vai conhecer uma das maiores feiras de artesanato do país. O trabalho de artesãos de todas as regiões do Brasil estão em exposição em Fortaleza. Sábado, 30 de setembro, agora no Brasil TV. Começou hoje a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde em 7 estados. O objetivo é atualizar a caderneta que está com vacinas atrasadas para os menores de 15 anos. Sábado, com postos de imunização movimentados até às 5 horas da tarde. A campanha de multivacinação do Ministério da Saúde é para atualizar as cadernetas de mais de 2 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Entre as principais vacinas estão as que protegem contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, hepatites, a BCG contra a tuberculose, a tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola e a da Covid. Hoje tem ações em cidades de 7 estados: São Paulo, Goiás, Tocantins, Piauí, Alagoas, Paraíba e Ceará. Em Fortaleza, uma recepção com brincadeiras. Ana Lívia, 11 anos, atualizou o cartão de vacinação e saiu protegida. Sim, para não ficar doente. E foi rapidinho, não foi? Foi, não doeu. Aproveitar a oportunidade, né, que hoje veio a campanha e eu trouxe ela e eles tinham 3 vacinas atrasadas. Eu achei muito bom essa campanha de hoje. Além dos pontos tradicionais de vacinação, as secretarias municipais de saúde traçaram outras estratégias para melhorar a cobertura, como a busca ativa de crianças e adolescentes não vacinados nas escolas e em locais de grande movimentação nas cidades. A gente quer atingir os 90%, apesar de que hoje o Ceará é o 5º lugar no país em vacinação para Covid, o 2º do Nordeste, e a gente quer cada vez mais aumentar o nosso ranking, chegar em primeiro lugar e atingir 90% para a gente é muito importante. Essa mobilização é necessária para evitar o retorno de doenças já eliminadas no país, como a paralisia infantil. Em Goiânia, quem atualizou o cartão de vacina recebeu o certificado de coragem. O João Miguel, de 4 anos, tomou 4 doses. Na cidade de São Paulo, a vacina com a menor taxa de aplicação é a que protege do HPV. Ela não chega a 50%. Agora, a Júlia, que tem 10 anos, está protegida. Para não deixar as pessoas morrerem. Apesar da dor, valeu a pena? Valeu. Em João Pessoa, este parque no centro da cidade recebeu a visita do Zé Gotinha. Cleonice trouxe o neto para tomar vacina. A mãe trabalha, não tem tempo não, fica protegido, né? Melhorar as coberturas vacinais para trazer uma proteção maior para a nossa população e evitar aí os riscos de reintrodução de doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. Para vacinar, o responsável leva um documento dele e o cartão de vacina da criança. Quem já foi ao posto de imunização está com o dever cumprido. Para ficar bom. Saudável. Amanhã, moradores de mais de 5 mil municípios brasileiros e do Distrito Federal vão escolher os novos conselheiros tutelares de todo o país. Os eleitos terão a missão de proteger crianças e adolescentes. Neste ano, o voto será na urna eletrônica. O barulhinho está de volta. Pela primeira vez, cerca de 30 mil candidatos a conselheiros tutelares serão escolhidos pelo processo eletrônico de votação. As urnas foram distribuídas pelo Tribunal Superior Eleitoral em todo o país, medida que vai garantir mais segurança, agilidade e transparência na eleição. É importante as elétrimas? Sim. Por quê? Porque se já tiver algum voto computado, automaticamente a gente tem que fazer a substituição dessa urna. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 500 servidores da prefeitura participaram do treinamento para trabalhar como mesários, presidentes ou para a equipe de apoio.
Eu trabalhei muito tempo em escola e a gente sabe como é importante a gente ter um trabalho junto com o Conselho Tutelar e como é importante a função deles. Ele está presente em todos os municípios do Brasil hoje e ele olha para a obrigação dele, é única. Ele tem que olhar para o município e ver a situação das crianças e adolescentes, ter saúde, educação, convivência familiar e comunitária. O processo de votação para conselheiros tutelares é bem parecido com o de outras eleições. A diferença é que o voto é facultativo. Por isso, quem quiser votar precisa estar com o título de eleitor regularizado. A votação será neste domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde. Os municípios estão divulgando a lista com os locais de votação e informações sobre os candidatos. A pessoa ela tem que procurar nas redes sociais da prefeitura, que é ali, ou no site da prefeitura, que ali vai conter todas as informações necessárias para no domingo ela não ter nenhum imprevisto na hora de votar. Cada um dos eleitos vai ocupar o cargo pelos próximos 4 anos. Todos os candidatos eles passaram por um procedimento, eles passaram por prova objetiva, de redação, avaliação psicológica, para chegarem nesse exato momento que é da eleição. Dona Maria Aparecida já precisou acionar o Conselho Tutelar. O bisneto dela, que tem somente 5 anos, estava vivendo em condições de abandono. A gente procurou, né? E eu ficava preocupada com ele, que ele já não tinha saúde, né? E ele é uma bênção na minha vida. Foi muito bom o conselho, me ajudou demais. A seca severa que levou o governo do Amazonas a decretar situação de emergência impacta a vida de 170 mil pessoas. E segundo a Defesa Civil, o número pode aumentar. Dos 62 municípios do estado, só 2 não sentem os efeitos da estiagem. 20 estão em emergência, incluindo a capital. Na Marina do Davi, em Manaus, o Rio Negro secou bastante. Restou apenas um igarapé bem estreito. É o atalho usado por carregadores que levam mercadorias para as embarcações. A mudança de cenário choca. A Marina do Davi é conhecida por receber lanchas de grande e pequeno porte que atracam com frequência na região e pela grande quantidade de casas flutuantes. Além do lazer e do turismo, essa marina é o ponto de partida para várias comunidades ribeirinhas. Em período de cheia, milhares de pessoas circulam por aqui. Os moradores da área sofrem. A gente não está mais conseguindo pescar, porque não tem os peixes estão se afastando, os que estão ficando estão morrendo. Então está tudo difícil. A questão da água potável e a questão da cesta básica seria o essencial já para ajudar essas famílias. Do alto, as imagens dos rios secos e dos imensos bancos de areia impressionam e preocupam. Elas foram feitas ontem no sobrevoo do Greenpeace por Manaus e Manacapuru, município da região metropolitana. O Rio Negro, que há 2 anos ultrapassou esta régua, agora está lá embaixo. Esta praia se formou no porto de Manaus e tende a ficar maior, já que a estiagem ainda tem cerca de 1 mês pela frente. O período de chuvas por aqui costuma começar no mês de novembro. Nas próximas 2 semanas ainda teremos essa recessão aqui no entorno da cidade de Manaus, quer dizer, de descida de nível de rio. Para a gente poder ter estabilidade desse processo de descida e o rio voltar a subir. Nas regiões de cabeceira também é muito importante esse retorno do período de chuvas, porque além da precipitação também traz a umidade para a região como um todo, né? Autoridades e pesquisadores já alertam para uma das maiores secas da região. A gente está caminhando para o que pode ser uma seca histórica na Amazônia. É importante a gente notar e lembrar que os cientistas já falavam isso desde julho. Agora o que a gente precisa fazer é o quê? É pensar em processos de adaptações das cidades amazônicas para que seja possível enfrentar esse que talvez vire o novo normal. Com as mudanças climáticas, esses eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes e mais fortes. No Acre, situação parecida. Em Rio Branco, os moradores enfrentam a estiagem e o desabastecimento de água. O Rio Acre é a única fonte de abastecimento de Rio Branco e 65% do abastecimento de todo o estado depende do rio. Os reflexos do nível da água baixo são sentidos em várias partes da cidade. Por causa disso, a Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência em áreas atingidas pelo desabastecimento de água. Desde julho deste ano, a Prefeitura tem abastecido comunidades rurais e algumas urbanas por meio de caminhões-pipa. Aproximadamente 4.000 famílias são atendidas pela Operação Estiagem.
Em alguns trechos, é possível ver bancos de areia e muito lixo, que aparecem quando o nível das águas fica muito baixo. Na última medição, o nível do Rio Acre registrou 1,43 m. A mínima histórica foi registrada em outubro do ano passado, quando o nível do rio chegou a 1,25 m. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. No Rio Grande do Sul, a chuva deu uma trégua nesse sábado, mas ainda há muitas áreas na região metropolitana de Porto Alegre alagadas e muita gente ainda permanece fora de casa. Aqui em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 1.000 casas seguem atingidas pelas águas. Mais de 200 pessoas estão fora de casa e 300 pontos ainda estão sem luz. O que mais chama atenção é que esses pontos estão há mais de 17 dias sem energia elétrica. Em Porto Alegre, 155 pessoas estão acolhidas e a região das ilhas é uma das mais atingidas. Agora, a chuva parou aqui na capital e uma boa notícia é que amanhã deve fazer sol por aqui. Isabel Ferrari para o Brasil TV. Um homem e uma mulher foram mortos a tiros dentro do carro na Via Dutra, perto de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Testemunhas contaram que o trânsito estava lento quando os criminosos se aproximaram do carro e atiraram. A polícia investiga se foi uma execução. O carro ficou com as marcas de tiros. Os bombeiros foram chamados, mas o Wellington Moreira dos Reis, de 33 anos, e Samara Vieira da Silva, de 34, que estavam no carro, morreram antes de o socorro chegar. Os dois passavam pela Via Dutra, em Nova Iguaçu, na altura do quilômetro 184, no início da noite de ontem, quando tudo aconteceu. A polícia investiga se foi uma execução, já que, segundo testemunhas, os criminosos chegaram perto do carro, atiraram e fugiram sem roubar nada. Parentes das vítimas estiveram no local do crime. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar isolaram a área. A perícia no carro foi feita durante a noite. O veículo foi rebocado por volta das 10 horas. De acordo com a concessionária EcoRio Minas, o congestionamento na rodovia chegou a cerca de 4 quilômetros no sentido São Paulo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense tenta identificar os assassinos e a motivação do crime. A seguir, cerca de 1.500 artesãos de todo o país participam da Feira Nacional de Artesanato no Ceará. Ao todo, são 320 estandes. E ainda, em Belém, um evento apresenta iniciativas empreendedoras de periferias, áreas isoladas e terras indígenas para investidores. A gente volta já. Brasil TV de volta, falando de um evento que mostra iniciativas empreendedoras. Em Belém, 100 expositores de periferias, áreas isoladas e terras indígenas apresentam trabalhos para investidores. 10 serão selecionados. O Manaí Tembé chegou para avisar que a aldeia onde vive, no Alto Rio Guamá, em Santa Luzia do Pará, já se prepara para receber turistas. A ideia conta com parceiros que estimulam negócios comunitários. Que venha acontecer e crescer e renovar e que venha fortalecer todo o meu povo. A gente junta a estrutura, né, o conhecimento, com a sabedoria deles e constrói, né, esse turismo de base comunitária. 100 iniciativas empreendedoras criadas nas periferias, comunidades quilombolas, áreas isoladas e terras indígenas do Pará estão na vitrine da Expo Favela em Belém pela primeira vez. É uma diversidade de negócios e talentos que precisam de visibilidade e oportunidade. Quem tem boas ideias quer apoio, investimento para crescer. E é aí que entra o evento, para somar e fazer a diferença. Porque muitas vezes os investidores também eles partem do pressuposto de que as ações para com as favelas são ações de caridade. Você vai lá deixar uma cesta básica e não é problema isso, a solidariedade. Mas é preciso ter um olhar maior em que muitas vezes um cara que está criando um brinquedo pode ser o cara que vai criar o processo pedagógico para orientar o Ministério da Educação. Muitos não tiveram nenhum tipo de orientação, não fizeram nenhum tipo de curso e já são um sucesso no seu ecossistema. Mais de 120 bilhões de reais já são movimentados nas favelas e periferias do Brasil. Então, assim, é um momento para que a sociedade e o Brasil veja isso. 10 iniciativas serão selecionadas para participar da etapa nacional.
Rodrigo distribui biodigestores em comunidades da Amazônia. O equipamento transforma lixo em gás. Ele veio em busca de apoio para fortalecer o negócio e melhorar a vida de quem vive em áreas mais distantes. O mais interessante é colocar em escolas, porque nós introduzimos, inclusive, educação de coleta seletiva, mostrando para as crianças que já é um bom motivo de separar o orgânico do restante do lixo, né? Começou hoje a segunda edição do Festival Fartura do Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. O tema desse ano é a gastronomia originária brasileira, com sabores de Minas Gerais, da Amazônia e de Portugal. O passeio aqui a Inhotim, por si só, ele já garante muitas sensações e experiências maravilhosas, né? A gente está aqui, olha, em frente ao lago, nesse jardim, que é um dos maiores jardins botânicos do mundo, ao lado dessa obra maravilhosa do Hélio Oiticica. O artista, quando ele idealizou essa obra, ele pensou numa grande área de convívio, uma espécie de praça, que hoje está ganhando, além da cor, muito cheiro e muito sabor. São 14 chefes que foram convidados para participar dessa, que é a segunda edição do Festival Fartura, aqui no Museu de Arte Contemporânea, no Inhotim, em Brumadinho, que propõe um encontro da culinária originária, né? Então a gente tem sabores aí de Minas Gerais, junto com, né, o norte do país, a Amazônia e também de Portugal. O Fred está mostrando aqui pra gente a paella mineira, tem a linguiça sendo feita aqui na hora, com o requeijão de raspa. A gente vai vir aqui, olha, para conversar com o chefe Rodolfo Maier, que é do restaurante lá de Tiradentes. Então, assim, é Minas Gerais mesmo, né? Aí representando. Tá finalizando, né, chefe? Qual que é esse prato? Esse prato é a Copa Lombo, tá com vinagrete de feijão branco e umas abóboras. Então a gente tem abóbora no vinagrete e um purezinho de abóbora também. Agora me conta, gastronomia é arte? E por quê? É claro que é sempre arte. Estando aqui na meca da arte, né, mineira, né, talvez do Brasil, né, é um trabalho de criação, um trabalho de elaboração, é muito artístico, né? Tô vendo aqui que vocês já estão com vários pratos na mesa. O que vocês estão gostando? O que vocês recomendam? Eu pedi a tilápia com farofa de pão de queijo e limão siciliano. Eu pedi o caprese do Forno de Minas. Uma delícia. A economia criativa emprega quase 7,5 milhões de trabalhadores no Brasil. O artesanato é responsável por parte desse número. Gera emprego, renda e tem forte conexão com a cultura. No Ceará, cerca de 1.500 artesãos de todo o país participam da Feira Nacional de Artesanato. Até amanhã. Artesã há mais de 20 anos, a Armênia fez uma pesquisa de mercado e teve uma luz. Comecei a perceber que no mercado da decoração, no mercado de móveis, havia uma carência com fibras naturais. E aí foi quando eu dei o primeiro passo para as luminárias orgânicas. O nosso trabalho, a base dele é o trançado e fibras orgânicas, que vem particularmente do palito do coqueiro. A feira reúne 320 estandes e milhares de artesãos que não são vistos pelos visitantes. Muitos deles são as comunidades, as cooperativas, que representam, cada cooperativa, 100, 200 artesãos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a economia criativa, que inclui o artesanato, emprega quase 7,5 milhões de pessoas no país. As rodadas internacionais de negócios fazem parte da feira, que tem representantes de todos os estados. A renda irlandesa, trazida ao Brasil por freiras na época dos engenhos de açúcar, virou ofício das mulheres de Divina Pastora em Sergipe. Hoje o município de Divina Pastora, lá em Sergipe, possui mais de 250 rendeiras que durante séculos vem mantendo e dando continuidade a essa tradição. Pessoal do Distrito Federal trouxe flores naturais do Cerrado, que podem durar até 7 anos. Algumas pessoas acham que são flores artificiais, mas eles vêm, né? Eles pegam e sentem que realmente são palhas, são produtos naturais mesmo. Do Rio Grande do Sul, a Zenaidir trouxe acessórios que enchem os olhos com pedras gaúchas. Como a ametista, a ágata, que a nossa região tem bastante dessas pedras, né? Ametista do Sul, Lajeado, Soledade, né? Eu fiquei apaixonada, né? Sou fanático por essas pedras, são lindas e são peças únicas, né? Você não vai encontrar iguais.
Como a arte é diretamente ligada à cultura e à tradição, uma feira que reúne obras de artistas de todos os estados acaba gerando um intercâmbio que vale por uma viagem. Aqui entre os cearenses, por exemplo, a gente descobre a relação entre agricultura e arte, com as peças feitas a partir das palhas, do milho colhido e também da carnaúba. O Célio, de Fortaleza, transforma sobras de madeira em arte, valorizando a natureza. Ele é um material que eu recolho nas ruas, né? Aí eu faço o processo de limpeza dele, né? E depois eu esculpo e faço a pintura. Quem leva a sua peça está levando o quê? Está levando muito trabalho, muita dedicação, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Bom domingo.